E desde então desenvolvemos assim uma grande admiração, um grande respeito pela vida, pelo ministério do pastor Tomás. E ele tem, como eu e Iveta, tem 5 filhos e filhas, e todos eles estão servindo ao Senhor, estão no ministério. E o pastor Tomás já tem netos que estão servindo a Deus também. E os irmãos já têm bisnetos, né? Glória a Deus. E eles estão firmes, servindo a Deus, estão firmes no ministério. Nós somos gratos a Deus pelo ministério frutífero e abençoado do pastor Tomás, da irmã Lisa, e já temos sido muito abençoados por eles. A última vez em que eles estiveram aqui, eles trouxeram um livro que contém a biografia, o testemunho da história deles, não é? Nós devemos ter alguns exemplares ainda. Então, depois, quem se interessar, me procure, que nós devemos ter alguns livros aí ainda. Então, sem mais palavras, nós queremos ouvir o pastor Tomás. Por favor. E a irmã Lisa também, se tiver alguma palavra, são bem-vindos. São muito bem-vindos e nós somos gratos a Deus por estarem entre nós. Obrigada. Boa noite, amados. Um prazer estar com vocês. Não conhecemos vocês, mas conhecemos seus pastores. Estamos orando para eles toda semana. São muito queridos, muito simpáticos, muito ungidos e inteligentes. Estamos conhecendo eles em casa. Um prazer. Que Deus abençoe vocês através de seus pastores ungidos. Eu queria contar um testemunho, talvez mais, para abençoar Josias e Fern. 2 testemunhos bem rapidinho. Tinha um casal que queria ter um filho. Não conseguiram engravidar. Então, o marido disse, nós já temos uma filha de 17 anos, nunca mais podemos ter filhos. Eu queria um filho homem, que é muito natural para um homem querer. Ele falou para a esposa, eu vou te levar no médico, fazer exame, descobrir por que nós não temos mais filhos. Foram no médico, e o médico descobriu que a esposa estava com câncer no útero. Então ele falou, vamos ter que operar logo, fazer cirurgia segunda-feira. E já era sexta-feira. O casal voltou para casa muito triste. E esta é uma história verdadeira. Então, o dia seguinte, sábado, um amigo ligou para o marido lá do outro lado dos Estados Unidos. Eram americanas. Então ele disse, amigo, Deus me deu uma profecia para vocês, sem saber do problema, que Deus quer te dar um filho e que ele vai crescer e ser um cantor e vai ser conhecido no mundo inteiro. O marido disse, não é possível. A esposa vai operar, segunda-feira te dar útero. E o homem disse, não, Senhor. Se Deus deu uma promessa que ele quer te dar um filho, vai fazer exame e não opera. O marido disse, Deus que sabe. Segunda-feira foram no médico e o marido insistiu. Primeiro exame sem cirurgia, porque eu estou confiando que Deus vai fazer um milagre. E ele explicou um pouquinho para o médico. O médico disse, vamos examinar. Examinou a esposa e voltou a falar para o marido, 200% curado, ela pode engravidar. Então, aquela semana ela engravidou. E a criança era homem, deram o nome de Jonathan Jonatas David. Ele cresceu e virou um cantor, está ficando famoso. Eu contei,
esta história para uma igreja em São Paulo e eles já colocaram a música dele no Escravo do Temor, certo? Escravo do medo. Não sou mais escravo do medo. Então, é uma música linda. E ele canta um pouco da história dele, que ele foi uma promessa, um milagre do útero da mãe. Ele conta como os escravos de Egito escaparam do Egito e foram protegidos por Deus com vitória. E que nós podemos ser vitoriosos também. Tá, este cantor, Jonathan David, foi para a igreja Betel com a esposa Melissa e ele convida ela para cantar junto com ele, para ela não se sentir excluída. Então, Jonathan e Melissa foram para a igreja Betel. Essa igreja está ficando famosa porque está muito unção. Os jovens, principalmente, oram para as pessoas e estão alcançando milagres. Que beleza! Então, uma noite, um casal ligou para Jonathan e disse: Jonathan, pelo amor de Deus, ora para nosso menino nenê, 1 ano e pouco, como esse pequeno aqui. Como vocês têm crianças lindas. Acho que vocês têm as crianças mais lindas de Presidente Prudente. Então, ele falou: Jonathan, pelo amor de Deus, ora para nosso nenê. Tínhamos que mandar ele de helicóptero para o hospital de criança, porque o médico aqui só deu 48 horas de vida. Precisamos de um milagre. Por favor, ore para nosso filhinho. Então, Jonathan entrou no quarto dele, ele começou a orar, mas não saiu oração. Saiu um cântico. Levanto, aleluia, e ficou cantando, e cantando, e cantando, e guerreando, e proclamando, e declarando em cântico e com aleluias, que Deus ia dar um milagre e libertar essa criança, impedir a morte, conquistar o inimigo. Ele diz: minha arma é louvor. É uma música bonita. Se eu tinha vozes bonitas como seus pastores, eu ia cantar. Mas o cântico está ficando famoso e acho que vai chegar aqui no Brasil. Aguarda e aprende, porque vocês também podem guerrear com louvor. O diabo não tem poder contra o louvor a Deus. Tá. Tomás liga todo domingo na televisão para assistir um pouquinho da mensagem do nosso filho Jonathan, lá de São Francisco, dos Estados Unidos. E ele escutou que eles estavam cantando Levanto, aleluia, lá na igreja do Jonathan. Então a música já está espalhando. Que poder. E eu só vou terminar com isso. Nosso filho Jonathan não é um cantor famoso como outro Jonathan, mas ele escolheu São Francisco para ser um campo missionário para os homossexuais. Quase ninguém quer ir lá porque não tem amor por essas pessoas, mas ele diz: nós temos que ajudar a alcançar eles, porque Deus quer amar e libertar eles. Então, ele tem alguns testemunhos, de certo já ganharam algumas vidas para Jesus. Então, eu aprendi uma lição quando ele falou isto. Quando vem pecadores em nosso meio, não é para nós resistir e virar rosto, é para a gente receber, amar e falar do amor de Deus, porque eles precisam igual a gente. Deus abençoe. Amém. 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 Boa noite, gente. Graça e paz seja com vocês todos. Que já está sendo muito abençoado hoje. A minha esposa estava contando com tanto entusiasmo, esqueceu uma coisinha no fim. Aquele menino foi curado. Aquele nenê foi curado. Então, Deus deu a música para aquele Jonathan Davi, e ele começou a cantar, levanto um aleluia, e ele cantou e comunicou com os pais do menino. O garotinho foi curado, em nome de Jesus. Foi para a glória de Deus.
A gente fica muito feliz estando com vocês. Já o pastor Paulo contou um pouco da nossa família, né? E então nós louvamos a Deus pelos 5 filhos, 15 netos e 2 bisnetos. Louvamos a Deus por tudo que Deus faz. E eu creio que Deus quer abençoar a sua vida também, seus filhos. Quantos de vocês querem que Deus abençoe sua casa? Faz assim com a mão. Amém. Então, eu creio que Deus ama muito esta igreja. Deus tem muito amor por esta igreja. E Ele tem um plano muito maravilhoso. Onde está aquele irmão Pedro, que estava cantando aqui na frente? Ele está por ali? Depois eu falo com ele. É que eu senti que Deus queria abençoar a vida dele de uma forma especial. Mas quantos querem que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial? Amém. Hoje, essa noite, eu vi essa igreja caminhando numa certa direção. E parece que Deus mostrou para mim que era uma subida muito brava. E que estava sendo muito árduo, muito difícil, mas o pessoal estava caminhando, e alguém disse, falta muito, pastor. e ele disse, não, tem que prosseguir mais um pouco. E parece que toda a igreja estava sentindo como se fosse meio complicado, meio íngreme, né, para subir aquela subidona. Mas depois eu vi que chegou lá em cima. E quando chegou lá em cima, olhou para frente, era um vale lindo, lindo, florido assim, frutífero, uma coisa mais bonita. Quem gosta de ver um vale bonito? Amém. Esses dias a gente está sofrendo. Chegamos aqui em Presidente e nos levaram lá fora da cidade e num sítio tão lindo, tão bonito. E falei sofrendo brincando, né? Porque a gente vai voltar para casa alguns quilos mais gordo. Lá a gente está trabalhando muito, a gente come, descansa. É muito bom na casa do pastor Né, tem uma bênção, né, Adriana, e estamos sendo muito bem tratados. Mas quando eu vejo os campos, e as árvores, e tudo que Deus criou tão bonito, eu vejo também aquilo que hoje à noite estou te comunicando. Eu vi a igreja inteira subindo, quando chegou no topo, olhou para frente, era como se fosse um vale florido, frutífero, e Deus está dizendo, eu tenho muita bênção para esta igreja. Como Deus estivesse dizendo, a próxima etapa para esta igreja vai ser frutífera. A próxima etapa para esta igreja vai ser, faz assim comigo, muito frutífera. Quem acredita nisto? Eu creio isso. Creio que Deus está abençoando e abençoando muito. Uma outra coisa que eu senti, e começou quando eu subi lá em cima, com o irmão que estava me ajudando com os slides, né? E eu senti uma coisa que tem uma pessoa aqui, talvez mais de uma pessoa, que está com a cabeça quente. Está pensando, não sei o que eu vou fazer agora, está difícil, eu estou meio confuso. Quem já ficou confuso? Em algum momento da vida. Você não sabia se era para cá, para lá, para cima, para baixo. Eu senti que tinha algumas pessoas que estavam assim, estavam pensando, e não sei, parece que não estou conseguindo enxergar o norte. O que eu faço para sair dessa? E eu tenho uma palavra para você hoje à noite. A mão do Senhor está sobre a tua vida. E o Senhor vai endireitar os seus caminhos. E Deus vai abrir portas diante de vocês. E Deus vai abençoar. Eu senti que tinha umas pessoas que estavam muito aflitas por causa das finanças. Parece que as finanças não estavam dando nada certo. Mas Deus está dizendo, hoje à noite, eu vou abrir portas para vocês. Deus vai abençoar e a sua vida vai ser uma bênção. Só que tem um detalhe. Em Mateus 6,33 diz, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça e o quê? As demais coisas, todas essas coisas serão acrescentadas. Quem crê isso, diga amém. Eu senti outra palavra. Eu senti que tinha uma pessoa aqui nesta noite, que você está indo num certo caminho, e alguma coisa está segurando muito o teu coração. Você não está nada feliz, você não está nada realizado, alguma coisa está te apertando muito. Eu vi adiante de você, lá adiante, uma ponte, e essa ponte estava quebrada. E se você passar por aquela ponte, você ia
você vai cair realmente lá embaixo. Mas você parece que estava vendo aquela ponte quebrada. E você diz, mas eu não tenho alternativa. Eu preciso ir por aqui, eu preciso ir por aqui, mas alguma coisa me aperta. Por mais que eu saiba que a ponte está quebrada, mas eu preciso continuar. E Deus está dizendo para você nesta noite, não precisa continuar, não. Nessa direção que vai dar em perda, grande perda. Mas Jesus está dizendo, eu vou te abençoar. Eu vou te levar por um outro caminho. Um caminho de vida. Um caminho de esperança, um caminho de bênção. Quando sabe que Deus abençoa? Diga para o seu vizinho, olhe bem nos olhos do vizinho e diga, Deus quer abençoar você. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Bom, estamos morando há 3 anos em São Paulo. A gente morou quase 30 anos, 28 anos em Curitiba. Moramos 15 anos no norte do Paraná. Temos 3 filhos que são pé vermelho, nasceram no norte do Paraná. E moramos também 7 anos em Santa Catarina, em Joinville. E estamos agora 3 anos em São Paulo, longe dos nossos filhos, dos netos, bisnetos, mas perto do coração de Deus, porque sentimos que Deus nos chamou. Que Deus diz, por enquanto é São Paulo, né? E então sentimos que estamos no lugar que Deus quer. Quantos de vocês querem ficar no lugar que Deus quer? Quantos creem que Deus vai usar a tua vida onde você está? Ele vai usar a tua vida. Eu queria falar, se o irmão pode me ajudar aqui, jogar aqui na projeção. Aqui, não sei se essas luzes aqui dá para apagar só esta fileira aqui? Eu não sei onde aqui. Obrigado, isso. O irmão me ajuda a jogar aqui? Joia. Então, está chegando a Páscoa. Quem gostou da criançada hoje? Mas foi a coisa mais linda, né? E a minha esposa fica olhando, me cutucando. Veja, olha aquela criancinha ali, né? E aquele outro que cutucou o outro. Não, então, foi muito lindo, muito bonito. E bonito demais. Mas a Páscoa está chegando. Para celebrarmos algo tão importante. E eu queria falar um pouquinho, esta palavra não é diretamente sobre a Páscoa, mas tem tudo a ver também. Diga comigo, Jesus vencedor. Quantos creem que a pedra foi removida do túmulo? Quem crê? E não foi o homem que removeu, foi um anjo, foi o Senhor. A pedra foi removida e Jesus ressuscitou. Ele não precisava remover a pedra, ele podia sair de qualquer jeito. Mas a pedra foi removida e ele ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Diga comigo, Jesus é o vencedor. Nós temos um amigo nosso, que quando a gente morou em Joinville, nós ficamos conhecendo uma pessoa muito, muito querida. O nome dele é Clayton. E Clayton é uma pessoa que, mais tarde na vida, resolveu correr. Ele, acho que não tinha muito costume de correr, mas ele deu na cabeça que eu vou começar a correr. Ele começou a correr, e se treinar e correr, e ele começou a entrar em competições de corridas, e então aí está o Clayton, né? Então, ele começou a ganhar corridas. Ele começou a sair em segundo lugar, às vezes primeiro lugar, aquelas maratonas mesmo, 5.000, 10.000 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, e ele começou a correr e para cima. Agora ele vai fazer uma corrida toda de subida, né? Coisa mais difícil, mas ele começou a ganhar. E ele disse uma coisa muito importante que me marcou também. Ele disse isso: a minha maior vitória foi quando Jesus deu a sua vida por mim e tomou o meu lugar na cruz. Então ele já tem muitas vitórias, ele tem muitos troféus, mas ele diz: a minha maior vitória é quando Jesus deu a sua vida por mim e tomou o meu lugar na cruz. Aquilo mexeu muito comigo. O vencedor. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas
para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo, eu venci o mundo. Jesus é quem falou isso, porque ele venceu. Agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus disse, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo, eu venci, mas se vocês confiarem em mim, se vocês se aderirem a mim pela sua fé, eu farei que vocês também sejam vencedores e vocês vão sentar comigo no meu trono. Como que podemos vencer também? Em Hebreus capítulo 12, o livro de Hebreus no Novo Testamento, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui está dizendo que se nós nos livrarmos de tudo que atrapalha, quem já teve alguma coisa atrapalhando? Então, se a gente conseguir se livrar das coisas que atrapalham, e também dos pesos, e do pecado, e correr com perseverança a corrida, tendo os olhos fitos em Jesus, nós vamos chegar também. Amém. Tem dois aspectos da vitória. O primeiro aspecto é vencer os embaraços. Diga comigo, vencer os embaraços. A segunda coisa é vencer a corrida. Tudo junto, vencer a corrida. Isso. Agora a pergunta que eu faço é como que a gente vai vencer? Aqui diz, no versículo anterior, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar para ele, vai tudo bem. Quem lembra na Bíblia que a Bíblia fala sobre um dia que os discípulos tentaram atravessar o mar da Galileia, porque Jesus mandou que fossem. Mas Jesus não estava com eles. E levantou-se uma tempestade no meio do mar, e era de noite, tudo escuro, e eles estavam com medo que eles iam naufragar, porque realmente a coisa estava feia. Mas diz que eles viram uma figura vindo na direção deles, acharam que era um fantasma, ficaram com medo, e Jesus disse, não, sou eu. E Jesus vinha andando sobre as águas, e Pedro disse, Senhor, se és tu, chama-me, que eu vou lá, eu vou ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro saiu do barco. E foi andando na direção de Jesus. E diz que quando ele estava chegando perto, ele sentiu o vento forte, viu aquelas ondas grandes e teve medo. Tirou a visão de Jesus e olhou para as circunstâncias e começou a se afundar. Mas naquela hora ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, já estava perto já. E segurou ele, levantou. E os dois voltaram para o barco. Uau! E Jesus disse, homem de pequena fé. Bom, nunca tinha andado sobre as águas, né? Mas a lição aqui é não tirar os olhos de Jesus. Diga para o vizinho do lado, nunca tira os olhos de Jesus. Quem é que é o vencedor? Quem é que é aquele que crê? Opa, pulei um aí. Quem é que é o vencedor? É aquele que crê. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se nós cremos em Jesus, totalmente, com todo o nosso coração, a vitória é certa, porque Ele é a nossa vitória. Amém? O que precisa ser vencido? O que você precisa vencer? O que eu preciso vencer? O pecado
e os embaraços. A gente acabou de ler lá em Hebreus, né? Livrando-nos de todo o embaraço e do pecado. Então diz assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tá bom. O que precisa ser vencido? Temos que tirar o peso desnecessário. Aqui tem uns tênis com chumbo. Quem já viu tênis que eles colocam chumbo em cima? Alguns atletas usam. Eles usam de pegar um chumbo e feito propriamente para aquele tênis, e eles colocam nos pés e eles fazem o treino, os seus treinamentos com chumbo nos pés. Mas quando chega a hora da corrida, eles tiram o chumbo e eles correm sem o chumbo. Amém? Porque aquele chumbo ajuda. Só que nós não estamos só no treino, gente. Diga para alguém, você não está só treinando, não. Quem está na corrida real? Estamos na corrida, gente. Então tem que tirar o peso desnecessário. Antigamente, no tempo de Paulo, faziam isso também. Eles colocavam chumbo nos pés. Os atletas não tinham tênis, mas colocavam chumbo nos pés. Eles faziam o treino com chumbo, depois tiravam o chumbo para fazer a corrida certa. O que precisa vencer? Primeira coisa que precisa vencer são os leões. Quem já enfrentou algum leão? Só na hora do imposto de renda, né, gente? Mas nós precisamos vencer os leões da vida. Em 1 Samuel 17:37, diz, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Quem falou isso? Davi. Ele era um garoto, um adolescente, digamos. E ele disse para o rei Saul, o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai me livrar deste Golias, deste gigante. E dito e feito. Quantos querem vencer os leões? Agora, outro tremendo inimigo, aliás, são as raposas. Ah, pastor, leão é uma coisa, raposa mas precisamos vencer as raposas da vida. Quanto sabe disso? Em Cantares 2, versículo 15. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então, a raposa é um perigo muito grande para aquele que está querendo uma boa safra. Está ali cuidando das parreiras e as uvas estão crescendo, mas se não cuidar vai entrar raposa e vai começar a fazer um estrago muito grande. São as pequenas coisas que arruinam realmente a horta e no caso deles os vinhedos. Quem são os leões? Os leões podem ser uma referência ao diabo e aos seus demônios. Em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Amém? A Bíblia diz em outro lugar, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele ruge como leão. Em Efésios 6, versículo 12 diz, sabendo disso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra gente. Às vezes ficamos tão até aqui com certas pessoas, mas não é a pessoa o problema. Muitas vezes o inimigo está usando as pessoas como peça de xadrez. Está usando a pessoa para realmente atribular a nossa vida, mas não é a pessoa. A nossa luta não é contra gente. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores das trevas. Mas maior é o Senhor. Diga comigo, maior é o Senhor. Quem são as raposas? Medo. Diga comigo, medo. Lembra de Jó? Ele diz, aquilo que eu temia me alcançou. O medo foi para ele raposa. E Pedro no mar, acabamos de falar, ele teve medo das ondas, do vento. Diga comigo, vícios. A pornografia, as novelas, as fofocas,
São muitas coisas que podem ser vícios que acabam com a vitória da pessoa. Então, essas coisas são raposas. Quantos querem acabar com essas raposas? Faz assim com a mão. Diga para alguém, Deus quer te livrar e te abençoar com a sua vitória. Amém. Então, os vícios, nós temos falado com muitas pessoas que têm problemas na área de vícios, e diz, pastor, por favor, ora por mim. Eu conheci um senhor no norte do Paraná que era bêbado, amanhecia na sarjeta da rua. Nome dele, eu posso falar porque ele já faleceu, o nome dele era João Martins. E ele trabalhava no frigorífico, mas de manhã cedo achava ele na sarjeta, porque ele não conseguia parar de beber. E ele começou a vir nas reuniões, e a gente orava com ele. E ele aceitou Jesus, e ele entregou a vida para Jesus. Mas ele ficava bebendo, e a vida dele era uma tristeza. Mas um dia, ele persistiu e clamou ao Senhor. Deus o tocou, e que eu saiba, ele nunca mais colocou bebida na boca. Foi livre, foi liberto, casou-se, teve filhos. E abençoou, ele foi uma bênção, o testemunho dele foi uma bênção. Mas eu já tive também pessoas chegar para dizer, pastor, me ajuda, porque eu não consigo me livrar da pornografia. Pastores me chegaram, desculpe falar, gente, mas eu tive pastores que falaram comigo, disseram, pastor, me ajuda, porque eu entro naqueles salas de como chama, chat room, né, ou palestra, lá na internet, bate-papo, aqueles bate-papo lá na internet, começo a falar com uma moça, uma pessoa, uma mulher que eu não conheço, e conversa vai, conversa vem, e quando eu percebo, estou sendo fisgado. Muitos homens têm este problema, diz que 60%, dizem, não sei como eles chegam a este cálculo, dos homens, têm problema com isso, é um vício, diz que é pior do que o crack. Diz que a pornografia é mais difícil de se livrar do que o crack. Pelo menos igual. E é terrível. Mas eu já vi Deus agir. E nós conhecemos, eu tenho uma irmã. Tenho 2 irmãs e 2 irmãos. São 5 também. E a minha irmã do meio, ela escreveu para nós que na igreja deles tinha um piloto que tinha problemas muito sérios nesta área sexual, área de pornografia. E a esposa dele era crente, ela estava orando, Senhor, salva o meu marido, Senhor, coloca a mão nele, livra ele. E ela convidou, encurtando a história, ele entregou a vida a Jesus, foi livre totalmente. Não só foi liberto da pornografia, de tudo mais, mas ele começou o ministério de libertar outros homens. E o pastor gostou tanto da igreja, que foi treinando ele, e depois ele ficou como pastor daquela igreja. Foi passado o bastão para ele, depois de alguns anos, claro. E ele ficou, e a igreja cresceu para ser uma mega igreja, com não sei quantos e quantos grupos de homens, de ajudar mais homens que tinham este problema. Quanto sabe que nosso Deus é maior? Diga comigo, meu Deus é maior. E Ele pode livrar, realmente. Mas tem muitas, essas raposas. Então, pode ser vício, pode ser novelas, fofocas. Outra raposa é legalismo. Tem muitas pessoas que estão cheias de faz, não faz, não faz. E a vida deles cheia de regras. Não tem vida, não tem liberdade, não tem alegria, porque estão cerceados de tanto pode, não pode, não pode. É um legalismo, e isso aqui vai também destruindo a vida da pessoa. Quando sabe que em Jesus temos uma liberdade? Não liberdade para pecar, liberdade para servir ao Senhor, amém? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos a liberdade de servir ao Senhor na sua vitória. O pecado também, não confessado e não deixado, pode ser realmente raposa. Em Provérbios 26, 13, diz que aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa
e deixa, alcança a misericórdia. Amém? A mágoa e a amargura também podem ser raposas. A mágoa, tem muitas pessoas que não liberam perdão por nada. Ficaram machucados, ficaram ofendidos e não liberam perdão. Mas como é lindo quando uma pessoa libera o perdão. Eu aprendi uma coisa, que quando eu libero o perdão para alguém, pode ser até uma bênção para aquela pessoa, mas a maior bênção é para mim, porque antes de liberar perdão eu fico preso. Mas a pessoa que libera o perdão, se livra. De repente a pessoa está livre, pode até olhar para aquela pessoa que o ofendeu, e numa boa, Deus abençoe e tal, lembra do que aconteceu, mas maior é o amor de Deus. O perdão é poderoso, mas a falta de perdão, a mágoa e a amargura, a Bíblia diz em Hebreus 12:15, não deixando brotar em nós nenhuma raiz de amargura, porque isto traz uma contaminação para nós e as pessoas perto. Outras raposas, os ciúmes e a inveja. Deus nos livra de tudo isso. Um espírito crítico, um olhar crítico. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Nós não devemos ter um espírito crítico, não, aquele olhar crítico, não, porque tudo aquilo é raposa. Eu quero ganhar a corrida. Quem quer ganhar a corrida, diga amém. A preguiça, todo mundo diga preguiça. A Bíblia diz em Provérbios, um pouco de fechar os olhos, um pouco de tosquenejar. Então, a gente não pode fazer, temos que estar alerta. Temos que dizer assim, me ajuda a ficar acordado. Me ajuda a ser uma pessoa diligente, uma pessoa que persiste. Então, agora, quem são as raposas? São pequenas coisas, são pequenas coisas que podem crescer e se tornar grandes coisas. Sansão foi cedendo pouco a pouco, não foi de uma vez. Ele foi abrindo mão, ele foi cedendo até a sua derrota. Quando a gente mudou para Curitiba, a gente morou numa casa alugada durante acho que 1 ano e pouco. E a gente estava orando, Senhor, precisamos de uma casa melhor. Encurtando a história. Deus fez uma bênção muito grande na nossa vida. E um pastor na cidade, pastor Jaime Kemp, que não sei se ele morava na época, os seus filhos estudavam com os nossos filhos na mesma escola. E ele ficou sabendo que a gente estava procurando uma casa. E ele diz, vem para cá, vem na nossa casa. Diz, por que vocês não compram a nossa casa? Eu falei, é simples, não tenho dinheiro. Mas a gente tinha uma casa no norte do Paraná que não vendia. Ele diz, não tem problema, mudem para a nossa casa, assumindo as prestações mensais no banco, no BNH, e quando vender a casa no norte do Paraná, vocês me pagam a entrada. Tá bom. Oramos, compramos pela fé. Dentro de 15 dias, vendemos a casa em Apucarana e pagamos, demos a entrada para ele. Mas foi tudo milagre. Mas ele tinha plantado, atrás da casa, um pé de paineira. Quem gosta de paineira? Ele era tão bonitinha, aquela paineirazinha, né? E na frente, ele plantou também um cipreste. Aquele tipo alemão, Tannenbaum, mas é um ciprestinho, bonitinho, árvore de Natal. Só que, quando sabe que essas árvores crescem? Ele foi embora, ele mudou para São Paulo e a gente ficou lá. Cada dia eu saía aquela árvore mais alta. De repente, todo o nosso quintal de trás estava coberto com aquela paineira cresceu. E eu tive que cortar a paineira, senão eu colocava em perigo a própria casa. E na frente, aquela árvorezinha de Natal ficou tão alta. Eu precisei cortar também, porque estava ameaçando a própria estrutura da casa. Precisei cortar. Gente, às vezes tem coisas na nossa vida que são pequenas hoje. Pastor, mas é uma coisa pequena. Não deixa, não. Mata, acaba de vez. Amém?
porque lá na frente aquilo pode tomar proporções que você não quer nem imaginar. Mas Deus é maior, Ele pode nos dar vitória. A Bíblia diz que o pecado trouxe cardos e espinhos. São coisas pequenas, mas se você deixar, encobre toda a roça. E você vai ter uma dificuldade muito grande de colher qualquer coisa se está cheio de mato, de espinhos. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não precisa muito, um pouquinho só. Quantos querem que Deus limpe teu coração? Quantos não querem nada do fermento do mundo na sua vida? Amém. Eu também não quero. Como que está a tua corrida? Uma pergunta que eu quero te fazer. Como que está a tua corrida hoje? Gálatas 5:7 diz: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? A igreja lá em dos Gálatas, na Galácia, começou muito bem, mas depois alguma coisa aconteceu, começaram a ter problemas, esquecendo da corrida. Não se esquece, gente. Estamos numa corrida. 2 Timóteo 2:4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então na corrida temos que nos disciplinar. Na corrida temos que ter persistência, ter uma perseverança, olhar para frente e não nos envolver com as coisas aqui de baixo. Jesus foi à luta. Jesus foi até a cruz. Nós vamos lembrar muito disso na sexta-feira santa que está chegando e na Páscoa. Jesus foi à luta. Jesus foi até a cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele levou todos os nossos pesos. Levou os leões e levou as raposas. Ele levou tudo. Ele venceu o diabo, venceu os demônios. Ele venceu a morte e ele venceu o inferno. Na cruz do Calvário, as suas mãos foram cravadas, seus pés, suas costas ensanguentadas, de tanto levar aquelas chicoteadas, tirando carne viva das suas costas, coroado com coroa de espinhos, e no final, furado o seu lado com uma lança do soldado romano, e o seu sangue foi totalmente derramado por você e por mim. Ele foi à luta, mas ele venceu. No terceiro dia, sabe o que aconteceu entre a cruz e a ressurreição? A Bíblia diz que Jesus desceu até o Hades, até o inferno. E ele foi lá, diz que ele agarrou as chaves. Diz, passa para cá, passa para cá. E tiveram que dar para ele as chaves da morte e do inferno. E ele ressuscitou no terceiro dia. E o diabo nunca mais ficou com esse chaveiro. Jesus subiu vitorioso. E hoje quem tem as chaves é Ele. Quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus. Ele venceu. Diga comigo, Ele venceu. E por que, pastor? Porque Ele venceu? Porque Ele me ama, Ele te ama. Ele te amou tanto, Ele me amou tanto, que Ele derramou sua vida dizendo, eu amo vocês. Eu vou provar isso. Diz, ninguém tem maior amor do que isso, que alguém dê sua vida por seus amigos. Jesus venceu os nossos leões e raposas. Não só venceremos também, aliás, nós só venceremos também olhando para Ele. Tem uma música muito antiga, se alguém está lembrando, porque você é do século passado. Tem uma música muito antiga que diz assim, se olhar para mim mesmo, não posso acreditar, porém se eu olho a Cristo, já nasce em minha fé. Quem está lembrando? Ninguém, todo mundo é mais novo. Se olhar para mim mesmo, eu não posso acreditar, mas se olhar para Ele, a fé já vai nascendo. Apocalipse 12:11 diz, e eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, e não amaram
a sua própria vida. Ele venceu. E Ele está vencendo agora de novo na tua vida, na minha vida. Segura a mão do seu vizinho. Segura a mão do vizinho. Diga, Jesus está vencendo em você. Jesus recebeu as chaves. Ele em nós, maior do que aquele que está no mundo. Diga, Jesus em nós é maior do que aquele que está no mundo. Maior do que o diabo e seus demônios. Maior do que a vida e a morte. Maior que as nossas batalhas. Maior que os nossos pecados. Maior que as nossas falhas. Em Romanos 8:37 diz, mas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por Ele. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Judas 24:25 diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Fechem seus olhos comigo, fechem seus olhos, abre seu coração agora, abre bem seu coração. Eu creio que nesta noite, o Senhor está falando comigo, está falando com você também. Quem está aqui e diz, pastor, ore por mim, porque eu quero vencer a corrida. Eu quero ser vencedor. Jesus venceu na cruz, mas eu também quero que na minha vida Ele seja o meu vencedor. Eu quero vencer por Ele. Quem está aqui e diz, pastor, estou enfrentando raposas. Tem coisas na minha vida que eu não gostaria que ficassem. Tem hábitos, tem vícios, tem costumes, tem áreas na minha vida que não deviam ficar por aí. Eu quero me desvencilhar disso aí. Se você está aqui e diz, eu quero me desvencilhar dessas coisas, levanta sua mão bem rapidinho. Se você tem coisas, diz, pastor, eu tenho. Eu quero me livrar disso. Levanta a mão, mantenha a mão levantada. Isso, mantenha a mão bem levantada. Se eu diz, todos os olhos fechados, todos os olhos fechados. Se Deus está falando com você, ele diz, pastor, ore por mim. Eu quero me desvencilhar dessas coisas que estão perturbando a minha vida, quem sabe a vida dos outros. Eu quero ser livre, eu quero ser livre. Diga comigo, todos vocês, digam, Senhor Jesus, nesta noite, perdoa-me, Senhor, dessas áreas na minha vida, dessas raposas. Eu não quero mais isso. Eu quero ser livre. Perdoa-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu não posso sozinho. Mas se olhar para Ti, olhar bem firme na Tua pessoa, eu vencerei. Eu sou mais que vencedor. Obrigado, Jesus. Pode baixar a mão. Quem está conosco hoje com os olhos fechados e diz, pastor, eu me vejo preso. Eu estou muito oprimido. Eu estou muito pressionado espiritualmente, eu estou deprimido. Quem sabe você está numa depressão. A depressão é uma coisa terrível, mas nós descobrimos que muito que se fala da depressão, que diz que é um problema psicológico, que diz que é um problema emocional, que é um problema não sei o que mais, mas muitas vezes também é um problema espiritual. E se você está aqui hoje e diz, pastor, eu estou muito debaixo de pressão, depressão, opressão, que seja. Eu creio que hoje Deus pode me livrar destes leões. Que Ele pode me livrar desses leões. Uma vez a minha esposa passou um tempo muito difícil de depressão, alguns anos atrás. E ela sozinha em casa, numa depressão terrível, ela não queria sair da cama. Ela queria morrer. Mas ela não queria sair da cama, ela não queria ir no shopping. Mulher que não quer ir no shopping está doente. Ela não queria sair da cama. Mas daí ela começou a lembrar do Senhor, do amor de Deus Pai.
Ela começou a falar com Deus, dizendo: Senhor, Pai, Tu és um Deus de amor, por que estou passando isso e tal? E ela começou a falar com Deus, e de repente ela lembrou que quem sabe não era Deus, mas era o inimigo que estava causando isto. E ela virou e apontou e disse: Satanás, se é você que está fazendo isso, sai daqui em nome de Jesus. Ela disse que saiu alguma coisa, e nunca mais ela ficou deprimida. Já faz anos. Ela foi totalmente livre, totalmente, com seus olhos fechados. Quem está aqui hoje à noite diz: pastor, ore por mim, porque eu estou debaixo de muita pressão, opressão ou depressão. Levante sua mão, se você está precisando de ser livre no seu espírito. Levante sua mão bem alto, isso, mantenha a mão levantada. Mantenha a mão. Pai, eu oro por cada vida que está levantando sua mão nesta noite, para que haja uma remoção de toda a pressão, todo este peso desnecessário, porque não é de Ti, Senhor. Seja tirado agora, seja removido, todo este peso seja tirado em nome de Jesus, e que venha a cura, venha o alívio. A Tua palavra diz: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Senhor, nós queremos este alívio que só vem de Ti. Pode baixar a tua mão. Eu quero perguntar uma outra coisa. Se você está aqui hoje à noite, e você diz: pastor, o senhor falou daquele caminho com a ponte quebrada lá na frente. Eu me sinto apertado no meu coração, que eu vejo que na frente está quebrada mesmo a ponte. Eu não sei o que eu faço. Eu te digo uma coisa: muda de caminho. Muda, não fique naquele, mas vai para o outro. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está aqui, eu diz: pastor, eu quero mudar de caminho. Eu quero entrar no caminho da vida. Eu quero entregar a minha vida totalmente, 100% nas mãos de Jesus. Eu quero que Ele seja Salvador e Senhor da minha vida. Se este é o teu caso, levante sua mão bem rapidinho. Eu quero orar por você. Mais alguém? Bem rapidinho. Mantenha a mão levantada. Mantenha a mão levantada. Você diz: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero entregar toda a minha vida a Jesus. Eu quero pedir que todo mundo me ajudasse nesta oração. Você pode me ajudar? Todo mundo diga. E essas pessoas que levantaram a mão, diga também. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados. Lava meu coração. Transforma toda a minha vida. Eu creio em Ti. E eu confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. E eu abro a porta do meu coração. Entre, Jesus. Assuma, Senhor, o volante da minha vida. Eu não quero mais ser motorista da minha vida. Vem, Senhor, seja meu Senhor, seja meu Salvador. Assuma, Senhor, o volante, a direção da minha vida. Eu creio em Ti. Obrigado, Jesus. Amém. Olhem para mim. Quantos creem que Jesus ouviu esta oração? Eu creio que tinha mais de 10 pessoas que levantaram a mão e fizeram esta oração. Muitos de vocês pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, deixando Ele sentar no lugar do motorista, deixando Ele assumir o controle e a direção da tua vida. E eu te garanto, de hoje em diante a sua vida não vai ser mais igual. Última coisa, eu quero saber quem está precisando de cura. Eu creio em um Deus que cura. Ele curou aquele menininho que a minha esposa falou. Ele curou aquela mulher que não podia ter filhos. Ele curou a minha mãe, que 9 médicos falaram que ela nunca teria filhos. Mas Deus curou ela, teve 5, eu sou mais velho. E Deus é um Deus tremendo. Quantos creem que Ele é? Quem está precisando de cura hoje? Levanta a mão. Se você diz: pastor, eu preciso de cura, preciso de cura. Mantenha a mão levantada. Quem está perto deles, que você tem fé que Deus pode curar a vida deles? Amém. Então coloca a sua mão no ombro. Quem está perto deles, coloca a mão no ombro da pessoa que levantou a mão e começa a orar e intercedendo agora. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
nós oramos de acordo com a tua palavra, que diz, se houver pessoas doentes, que nós podemos orar, e diz que colocarão as mãos sobre os enfermos, aqueles que creem porão suas mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Nós colocamos em nome de Jesus a nossa mão, nós queremos e ordenamos que toda enfermidade vá embora, todo mal-estar físico, toda dor, todo problema crônico, toda doença, sai agora, todo espírito de enfermidade vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja uma restauração plena de saúde. Quem crê que Jesus ouviu? Manda uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Você crê que Deus ouviu? Ele ouviu mesmo. Foi muita bênção estar com vocês, viu? Eu estava com saudade de vocês. A gente ama muito os pastores de vocês. E eu sinto muito forte dentro de mim que está num bom momento. A subida é braba, mas chegando em cima, há um vale fértil, florido e frutífero. Deus tem muita bênção para esta igreja. Pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, conforme Deus mostrou o pastor Tomás, estamos chegando, amém? Vamos perseverar neste caminho, porque a recompensa é grande para aqueles que crerem até o fim. Em Apocalipse diz, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor vai nos conduzir à presença de Deus com um cântico para encerrarmos, e nós vamos orar neste momento. Amado Pai, recebe a honra, o louvor e a glória por tudo. Nós te agradecemos pelo ministério dos teus servos no nosso meio. Nós, como igreja, os abençoamos. E aqui chegaram com a tua bênção, e que daqui eles saiam debaixo da tua bênção, e a tua sombra, ó Deus onipotente, os guie em todo o caminho de retorno a São Paulo. Bendito para sempre seja o teu poderoso nome. Senhor, e a tua bênção venha sobre a tua amada igreja, como orvalho sobre o monte Hermon, assim a tua bênção, Senhor, se forme sobre a vida daqueles que temem o teu nome. E que tua palavra, ó Deus eterno, nós te bendizemos nesta hora. Senhor, que a tua boa e forte mão esteja sobre cada família aqui representada. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com este amado povo, a tua igreja, hoje e para sempre, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, depois nos cumprimentaremos com a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Tem um cântico que diz, Senhor, abre meus olhos, preciso ver a